Agradecer ao fato que o nosso irmão Bruno Godinho está aqui, veio fazer um trabalho trazendo para nós diversas respostas para as nossas perguntas, para as nossas dúvidas. O Bruno Godinho é palestrante espírita, trabalhador da Sociedade Espírita Eterno Crescente em Porto Alegre. E é com prazer que nós o recebemos e o convidamos para assumir aqui a tribuna. Por favor, Bruno. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Queridos irmãos, irmãs, possamos nós, nesses pequeninos instantes que aqui passaremos, deambular um pouco acerca dessa doutrina que veio rememorar o Evangelho do nosso Mestre Jesus, que os benfeitores espirituais responsáveis por esta casa espírita possam nos assessorar, protegendo-nos, amparando-nos, para que, com êxito, consigamos realizar aquilo que já fora previamente determinado, nessa dinâmica diferenciada, aonde porventura possa vir perguntas e nós procuraremos respondê-las sempre à luz da doutrina dos Espíritos. Se por acaso alguma resposta nós não conseguirmos assim realizar, nós pedimos a vossa paciência e deixamos doravante para que cada qual possa buscar na literatura espírita e, quem sabe, achá-la, porque aqui não somos detentores da verdade, apenas alguém que procura estudar um pouquinho do Espiritismo, ainda em nossas imperfeições, e vivenciar essa doutrina magnânima que abraçamos. A nossa dinâmica irá passar de forma bem rápida, todos observarão. As perguntas, quando forem feitas, basta apenas levantar a mão, se alguém quiser fazê-la diretamente, de onde estiver sentado. Nós iremos repeti-la, porque todos provavelmente não irão conseguir ouvi-la. Poderá ser feita em algum papel, algum bilhete, nós também aqui iremos lê-la. Ou a terceira opção, foi colocado aqui um microfone. Sintam-se bem à vontade para poder vir aqui também e realizar a questão que melhor vos aprouver. Deixamos desde já esses instantes a todos vocês. Não iremos fazer nenhuma introdução no sentido doutrinário, porque nós temos a certeza que a cada pergunta feita, a espiritualidade vai trabalhar conosco e observarão vocês que as respostas, à medida que elas forem feitas, colocadas, serão respondidas outras perguntas que porventura viriam a surgir, porque será criada uma corrente mental e todos serão testificados disso que estamos aqui falando. Então, as perguntas podem ser de quaisquer ordens. A resposta, porém, sempre será à luz do Espiritismo. Deixamos a todos vós, então, esses instantes para que a gente realize essa nossa dinâmica, no mínimo, diferente. Fiquem à vontade. Eu tenho uma vantagem que eu tenho um copo com água aqui e posso ficar tomando.
vontade, meu irmão. Tem que ligar, eu acho. Eu acho que vai desligar, tá? Tem que ligar. Alô? Tá agora? Não? Tá ouvindo, pessoal? Não? Precisa de microfone? Deu? Deu agora? Deixa eu fazer a pergunta pra cá. Boa noite, pessoal. Boa noite. É para dar início às perguntas, né? Tem uma passagem do Cristo muito interessante que ele recomenda não só aos seus apóstolos, mas aos seus discípulos, para que eles se acautelassem do fermento dos fariseus e dos saduceus. Vocês lembram dessa passagem? Para que eles tomassem cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus, né? Materialista, interesses, né? Nada do que o Cristo pregava. A pergunta, Bruno, acho que é para a gente começar esse bate-papo, né? Teria um fermento no Espiritismo, na doutrina espírita, que pode se assemelhar a isso que o Cristo fala, na tua ótica, no que você estuda? Perfeito. Vamos lá. Essa passagem que o irmão terminou de colocar aconteceu com 72 da Galileia que foram até a Cesareia de Filipe. E eles, a pedido de Jesus, pregavam as alvíceras do Mestre, curavam muitas pessoas. Eles retornaram e, ao se encontrarem com Jesus, disseram a ele: Mestre, é impressionante. Nós saímos a pregar conforme tu pedistes, e bastava apenas dizer o seu nome, e as pessoas eram curadas. Todos esses 72 já eram espíritos prontos, obviamente, para realizar esse desiderato. Não fora à toa que o Mestre pediu que eles fossem, para poder levar essa boa nova aos ouvidos moucos. Foi nesse instante, então, que Jesus diz, olhando para eles, mas numa evocação ao Pai, cujo termo ele tinha intimidade para chamar: Ó Pai, Senhor da terra e dos céus, glorifico-te por haver escondido todas essas coisas dos doutos e ter apresentado todas essas coisas aos pequeninos. Isso está registrado no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, o primeiro dos evangelistas. Jesus, nessa passagem, ensina aos 72, juntamente com os discípulos que se encontravam com ele, que as grandes verdades, elas não se apresentam àqueles que ainda se encontram em uma vida de ilusões, com a soberba, o orgulho que muitos de nós trazemos de existências passadas, porque desperdiçamos as oportunidades de viver o Evangelho do Mestre. Então os fariseus equiparavam-se àqueles que hoje, dentro da lídia espírita ou espiritualista, de quaisquer correntes que possamos imaginar, que não procuram viver essa doutrina que o nosso Mestre nos propõe. O Evangelho de Jesus, na proposta do Espiritismo, deve ser rememorado de forma simples e clara, sem precisarmos colocar silogismos, sofismas. Obviamente que para vivermos precisamos conhecer. Na proposta do Espírito Joana de Ângeles, ela nos diz: estuda e estuda-te. Nós espíritas precisamos sim estudar, mas precisamos principalmente viver aquilo que estamos estudando. Do contrário, assemelharemos-nos aos fariseus, aos doutores da lei, que estudavam bastante no Sinédrio,
eram conhecedores das realidades do Espírito, tinham conhecimento da reencarnação, a quem possa interessar, segundo o historiador Joséfo, mas o orgulho os deixavam ainda preso à matéria e interpretavam a doutrina da Torá, a lei antiga, sendo eles ou dizendo-se representantes de Javé, o que hoje chamamos Deus. Não diferentemente, hoje encontramos muitos desses espíritos que viveram a esta época, nós provavelmente, quando viemos transitando nas existências, desperdiçando, repetimos as oportunidades de viver aquilo que nós conhecemos, o Evangelho de Jesus. E pedimos, então, a oportunidade de reencarnar e conhecer a doutrina espírita. Abrimos um parênteses para a digressão. Certa feita, conversávamos com o médium baiano Divaldo Pereira Franco, pela intimidade que nos toca, sem autobiografia, e ele nos trouxe uma revelação que nos chamou muita atenção. Ele não nos pediu para que não passássemos isso à frente. Então, somos credores que não há problema, embora já seja constatado por muitos. Disse-nos ele que muitos espíritos, muitos, não são poucos, que fizeram parte da Idade das Trevas, a Idade Média que conhecemos, iniciada com a queda de Roma no ano de 476, da nossa era, até o advento no século XIX da doutrina dos Espíritos, muitos que participaram dos movimentos de perseguição aos cátaros que viviam no sul da França, os albigenses, aqueles que fizeram parte da Inquisição, assinada no dia 22 de abril de 1231 pelo Papa Gregório IX, oficializando as torturas para aqueles que, porventura, pregassem a doutrina do Cristo, que para eles deveria ser de forma teológica. Fugindo daquilo que eles estudavam, as denúncias deveriam ser feitas e as mortes, por consequência, aconteciam. Então, os teólogos da Idade Média, os representantes da igreja, os clérigos, muitos deles, depois de cometido esses erros nefastos, pediram a oportunidade de voltar dentro do Espiritismo. E, infelizmente, nós observamos os mesmos hoje, reencarnados, dentro da mídia espírita, trazendo consigo o mesmo orgulho, o mesmo egoísmo, sempre um ensinamento por imposição e não por exposição, a disputa de cargos, como na época havia também entre os fariseus, e assim, dentro da doutrina dos espíritos, não ela, mas do movimento que é feito no espiritismo pelos homens, para que não confundamos movimento espírita com espiritismo, que são duas coisas diversas. Dentro do movimento espírita, aqueles que se dizem espíritas ainda continuam cometendo os mesmos erros de outrora, esquecendo a lei de ação e reação, de causa e efeito, que todos nós, pela reencarnação, somos os mesmos de outrora, e não enxergamos, e muito menos vivemos, o Evangelho do Mestre na sua simplicidade. O fermento colocado por Jesus, advertindo os seus discípulos, conforme bem lembrou o irmão, e aqueles que se encontravam com ele, aos pequeninos, nos dias atuais também os benfeitores espirituais sabem quem de nós, nas casas espíritas que frequentamos, realmente deseja a sua real transformação. O fermento é o amor. A resposta, objetivamente falando. Conforme nos esclarece o espírito André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, para que tomemos um exemplo apenas.
o psicoscópio, que ele identifica pelos mentores como sendo um instrumento que tira a fotografia da alma, em verdade, do perispírito. Terminologia essa utilizada pela doutrina espírita. Para uma ciência nova, disse bem Allan Kardec, terminologias novas. Perispírito, terminologia à luz do espiritismo. Corpo celeste, Paulo o chamava. Corpo espiritual, chama os teosofistas. Corpo astral. Modelador e organizador biológico, os psicobiofísicos. O nome pouco importa. O que interessa é que os espíritos conseguem, através do nosso perispírito, que em sua natureza é resultado dos nossos pensamentos, cujas ondas eletromagnéticas automaticamente refletem-se nesse corpo espiritual. Os benfeitores sabem as reais intenções de cada um de nós. Não adianta esconder, porque somos o que pensamos. Se porventura alguém adentrar aqui, neste estabelecimento, com vós, aqui estáis, e alguém tenha a medianidade de evidência e enxergue um espírito, obviamente enxergou-o pelo seu corpo espiritual. Vemos então o perispírito. Sua cor tétrida é consequência, é corolário, é fruto de seus pensamentos. Não tem como ele esconder. Um espírito nesse estágio, que ainda não tem no teor dos seus pensamentos algo de positivo, não procure e não tenha propensão ao bem, refletir-se-á, obviamente, no seu perispírito essas ondas eletromagnéticas, e a sua cor será mostrada de forma tétrida. Se apresenta um espírito de luz, terminologia esta, porque as ondas eletromagnéticas advindas desse espírito assemelha-se à luz como comparação. É porque o teor é tão positivo que se aproxima da velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Quanto mais evoluído é o espírito, maior é a frequência da onda dos seus pensamentos. E, por consequência, aproxima-se da velocidade da luz, que temos como parâmetro a partir de Maxwell, quando nos trouxe este conceito, essa velocidade, como uma constante. Albert Einstein a utilizou, inclusive, para revelar a teoria da gravidade, da teoria da relatividade geral, em 1905. Então, não tem como esconder. Irá ver o espírito e vai se refletir essas ondas do seu pensamento no seu perispírito. Assim somos nós, que diferimos apenas dos desencarnados que aqui se encontram por causa do corpo físico. Não adianta esconder. Como é que você está, fulano? E você, Beltrana? Hoje eu estou bem. E um sorriso amarelo. O psicoscópio, se pudesse nós enxergarmos esta foto perispirítica, a pessoa estaria num transtorno incrível, escondendo nessa máscara fivelada na face. Ou poderia assemelhar-se a um pitbull, com uma raiva imensa e um sorriso amarelo. Não temos como esconder esta realidade, porque somos credores da imortalidade da alma, que a vida continua, mas nós ainda vestimos máscaras, infelizmente. Nós nos portamos de um jeito dentro da casa espírita ou de qualquer templo do bem. Quando nós saímos, é como se nós estivéssemos dizendo: sai desse corpo que não te pertence. E mudamos os nossos pensamentos, voltamos a agir de forma equivocada, seja no trânsito, quando nós usamos baldões para as pessoas por um motivo torpe. Não somos educados, falando da verdadeira educação, conjunto de hábitos adquiridos, bem definido por Kardec. Então, o fermento para nós nos dias atuais é o mesmo fermento que Jesus utilizou à época quando agradeceu ao Senhor do céu e da terra, aquele que chamava de Pai, por haver escondido essas verdades aos doutos, mas ter apresentado-as aos pequeninos, aos pobres de espírito, aos humildes de coração. O fermento era o amor, como ainda continua sendo o amor. O fermento para nós, espíritas,
espíritos reencarnados, errantes, imperfeitos, para que nós possamos fazer a diferença. A doutrina espírita não é salvadora, porque se assim fosse, ela seria, então, não a doutrina vinda prometida por Jesus há 2000 anos. Porque o número de espíritas no planeta Terra, de aproximadamente 8 bilhões de reencarnados, é algo pequenino. Não chega a 3, 4, 5 milhões no planeta Terra. E os outros? E as outras criaturas? Para a gente também ter um parâmetro que existem muito mais criaturas não espíritas do que espíritas, mas que vivem no bem. Agora, nós que assumimos esta responsabilidade, o compromisso também é maior, porque a quem muito é dado, a muito também será cobrado. E nós conseguimos hoje, pelo Espiritismo, de forma simples e clara, entender o que Jesus disse e nós não entendíamos na época. E muitas coisas que ele também não podia dizer, porque nós não entenderíamos. Ele mesmo nos prometeu: se me amais, guardai os meus mandamentos, que eu vos enviarei o Espírito de verdade que o mundo ainda não pode conhecer, porque ainda não o vê. Mas o Espírito de verdade, ou o Espírito Santo, como ele diz, que eu roguei a meu Pai, eu rogarei a meu Pai, virá vos dizer e fazer-vos relembrar tudo o que vos tenho dito. Aí está a doutrina dos Espíritos. Nosso compromisso aumenta. O fermento é o amor, expressado na lei que Jesus veio completá-la. Ele não veio cumpri-la. Equivocadamente nós usamos aquilo que Jesus dissera: não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O verbo correto não é este. Porque cumprir a lei, todos nós viemos. Ou alguém nega isso? Não, todos nós viemos cumprir a lei. Ele disse: eu vim completá-la. E ele veio completá-la. Por isso dividiu a era da humanidade em antes dele e depois dele. Ninguém conseguiu, nem antes dele e depois dele, demonstrar: amai aos vossos inimigos, como ele fez. Foi aí que ele dividiu a era da humanidade, porque o amor já era conhecido por tantos que viveram antes dele. Agora, amar aos vossos inimigos, quem são eles? Perguntar-se-ia. São todos aqueles que nós ainda não amamos. Então, eis aí o divisor de água desse homem que dividiu a época, a era da humanidade, e hoje nós procuramos rememorá-lo através dessa doutrina que abraçamos. Então, vivamos-la no nosso dia a dia, que começa quando nós saímos da casa espírita, porque aqui ficamos 1 hora, 1h30, viemos uma vez por semana, 2, 3, quiçá. O importante é lá fora, a começar dentro do lar, com aqueles que convivem conosco, e o fermento, repetimos, é o amor. Não sei se nos fizemos entender. Alguém levantou a mão, por favor, meu irmão. Olha, acho que você já respondeu a minha pergunta, mas eu acho que você tem muito ainda a expor. Sou bastante feliz. Por favor. É uma pergunta mais técnica, mas você vai ter muito a preencher para nós. Por que foi escolhida a forma reencarnatória para o desenvolvimento, a evolução do espírito? Por que foi escolhida a forma reencarnatória para a evolução do espírito? Muito bem. A doutrina dos espíritos tem como fundamento, como alicerce, um deles, a reencarnação. Mas a reencarnação não é apanágio, não é propriedade do espiritismo. Se nós formos buscar na antiguidade Krishna dialogando este verbo divino com seu discípulo Arjuna, cuja obra compilada em 770 versos, chamada a Bhagavad Gita, há mais de 7.000 anos atrás, que é fruto
do maior poema da humanidade, a Mahabharata. Então, na Índia antiga, nós iremos encontrar nos poemas da Bhagavad Gita a reencarnação, a pluralidade das existências. Nós vamos ao livro dos mortos no Egito Antigo, já se falava, dentro dos templos, embora o ensino fosse esotérico, com S, fechado para alguns, os sacerdotes, trabalhava-se a temática reencarnação. Nós vamos à Grécia Antiga, Pitágoras, Sócrates e tantos outros, já se falava na reencarnação. Na velha China, Forri, Lao Tse, Confúcio, reencarnação já era uma temática. A terminologia reencarnação, do grego palingenesia, gênese, nascimento, palin, novamente, ela só deixou de aparecer no contexto histórico da humanidade depois que o imperador Justiniano, o imperador bizâncio, no século V para VI, no terceiro concílio de Constantinopla, porque sua esposa, a filha de um criador ou domador de ursos para circo, chamada Teodora, uma prostituta, uma meretriz da cidade, que Justiniano se apaixonou e de um dia para o outro tornou-se ela uma meretriz para imperatriz de Constantinopla. E ela, todos diziam que depois que ela assumiu o encargo de imperatriz, ou tornou-se esposa de Justiniano, ela esqueceu as amigas. Quem falava isto eram as suas antigas amigas meretrizes da cidade. Eram em torno de 500. Depois que ela soube isso, ela mandou matar as 500 e pediu ao general Belisário que assim fizesse. As 500 meretrizes de Constantinopla foram mortas. Só que, como as mulheres não fofocam, apenas cochicham, aumentou o cochicho em toda a cidade. Todo mundo dizia. Teodora mandou matar as suas antigas amigas, que choravam tantas vezes no ombro. Só que agora ela vai ter que reparar este erro, através da palingenesia, da reencarnação. Como ela não era credora da palingenesia, e nós só temos medo daquilo que não conhecemos, ela temia. Mas não podia mandar matar aqueles que falavam isso, porque até o soldado da guarda real tinha o conhecimento, ela teria que mandar matar todo mundo. E como todos os conflitos, quando nós não conseguimos transferir, ele interioriza-se, a criatura começa a definhar, porque os pensamentos nocivos prejudicam o organismo fisiológico. E ela começou a definhar. Chamaríamos hoje que ela adquiriu a neoplasia, o câncer. E ela desencarna no colo de seu marido. E ela pede a ele: gostaria que você tirasse este termo do contexto histórico da humanidade, palingenesia. Como se isso fosse adiantar para que ela tivesse um melhor passamento. E foi então no ano de 553 que Justiniano bateu um martelo, dizendo que esse termo deveria sumir. E sumiu. Nós só vamos reencontrá-lo na vinda, não de forma escondida, pública, com a doutrina dos Espíritos, que veio atestar a reencarnação como seu fundamento e, obviamente, demonstrando que a alma é imortal. Abrimos um parênteses, olha que interessante. Conversando com um católico esses dias, fervoroso, ele saiu do seminário porque ele queria casar, se apaixonou-se. E ele veio nos dizer que a doutrina da reencarnação ele não conseguia aceitá-la, porque para os católicos a alma é criada no momento do nascimento. Eu disse: eu fico contigo, se você me explicar o seguinte: por que existe o batismo? E ele procurou na teologia, retratando Jesus, mas o batismo já era
obviamente, uma prática antiga em Israel, mas os católicos, porque a religião apareceu somente no século IV da nossa era, através do imperador Constantino, quando oficializou o cristianismo, depois surgiu o catolicismo, é então o batismo fruto de Jesus, que foi batizado por João Batista. Então a gente perguntou para ele: pois bem, ficamos com você. Mas se a alma é criada no momento do nascimento, por que vocês mergulham? Automaticamente ele respondeu: para limpá-la. Se precisa limpar, ela já existia. Do contrário, não precisa limpar. Ela foi criada no momento do nascimento. Embaralhou a cabeça dele. Ele disse: deixa para lá. Vá refletir então. A reencarnação explica tudo aquilo que, sem ela, não dá para ser explicado. Então, mais objetivamente, na questão do irmão, a reencarnação não é apanágio do Espiritismo. E necessário se faz ela, está no Evangelho segundo o Espiritismo, a necessidade da reencarnação, que nós vamos deixar aqui uma interrogação para os exegetas estudiosos do Espiritismo, não esquecendo que devemos vivenciá-la. Porque na pergunta do irmão, filosoficamente falando, nos deixa num brocardo popular com uma pulga atrás da orelha. Mas por que a reencarnação? Eu não poderia evoluir sem precisar estar encarnado com uma carne neste orbe tão material que ainda preciso dessa matéria ponderável? Poderia. Então por que eu precisei tomar uma carne neste orbe? É uma pergunta interessante a se fazer. Mas no Livro dos Espíritos, lá na questão 85, Kardec questionou os imortais. O mundo espiritual ou espírita depende do mundo material? Os benfeitores não. Antecede ao mundo material e vive e existe sem ele. Mas na atual conjuntura em que vós encontrais, ainda há ligação entre o mundo espiritual, é preciso, e o mundo material. Perguntar-se-ia novamente: mas por que então a necessidade de reencarnar? Houve algo, obviamente, que nos acontecera para que nós precisássemos adentrar na matéria, para ter a primeira reencarnação, primeira encarnação e as posteriores reencarnações. Se nós formos mais profundo, os estudiosos da física quântica, conhecedores das teorias da relatividade de Einstein, tanto a de 1905, a restrita, como a geral 1915, vai se perguntar: e antes do Big Bang, o porquê do universo? E aí demandam estudos magníficos para aqueles que se interessam nessa temática da pergunta que não for à toa do irmão, aonde a encarnação, não só na Terra, mas em muitos mundos, porque diferencia-se apenas a matéria. Em Júpiter, o mundo mais evoluído do sistema solar, aqueles que lá encarnam, que tomam uma carne, diferencia-se a matéria de lá desta daqui. Por ser o mundo mais evoluído que a Terra e o mais evoluído do sistema solar, a matéria é mais diáfana, menos densa. Basta observarmos as entrevistas que Kardec fizera na Revista Espírita de 1858 e 1859 com o próprio Mozart, este homem que veio trazer a música verdadeira para a Terra, que até então não existia. É habitante de Júpiter. E aí nós vamos compreendendo o porquê da encarnação e de várias encarnações. E aí nós vamos tendo respostas que nos satisfarão filosoficamente falando. Porque muitas pessoas nos fazem e fazem a outros a pergunta que o irmão fizera. E respondendo objetivamente, sim, podemos evoluir sem a necessidade da encarnação no planeta Terra ou em outros mundos. Nos fizemos entender?
mas deixamos a interrogação porque, primeiro, o tempo é exíguo e, segundo, mesmo que quiséssemos estudar essa temática, demandaria alguns anos. Mas já surgiu literaturas que nos explicam de forma bem objetiva. Obviamente que nós temos que ter a visão do espírito da letra, respondendo mais diretamente essa questão que o irmão nos fizeram. Doravante, ao término, nós podemos indicar as obras para quem desejá-la. Tá ligado? Sim. Ok. Recentemente, olhando as estatísticas das religiões no nosso planeta, impressiona o número que a gente encontra numa enciclopédia, a Wikipédia, em que apenas 28% da população do planeta é cristã. E isso me faz perguntar, e especialmente no cotidiano, no cotidiano é sempre muito interessante, para não dizer desconfortável, os conflitos ou as diferenças de opinião decorrente das diferentes religiões, dos colegas de trabalho, dos companheiros, E essas ideias diferentes já criam um conflito, às vezes no dia a dia, um desconforto. E eu não conheço nada nem do nosso país, Antes de olhar a estatística, eu enxergava todos os povos como uma predominância cristã, Mas nós vemos os conflitos no Oriente Médio, na África, em países desenvolvidos, onde há uma visão mais materialista também, e vendo de longe, já que eu enxergo de longe pelas notícias, eu fico me perguntando como fazer para que essa visão espírita alcance, se expanda, e chego a imaginar que talvez demore aí mais uns 300 anos, para que as diferentes religiões, ainda que não sob a nomenclatura espírita, mas que todos nós nos enxerguemos como irmãos, Então a minha pergunta de forma objetiva é como fazer chegar essa visão espírita, nos demais povos, E o que você tem a falar para a gente sobre isso? Qual é o nome do irmão? Otton. Obrigado, Otton. Primeiramente, para que a gente tenha uma ideia, é uma questão de estatística, de densidade demográfica. Na divisão do Oriente para o Ocidente, o maior número de criaturas reencarnadas estão no Oriente. Então, obviamente, no Oriente, nós não encontraremos cristãos, a não ser aqueles que para lá migram, até mesmo por uma questão de contextualização histórica. Jesus veio no meio entre o Oriente e o Ocidente. Falou na Galileia, desceu para Samaria, teve a oportunidade de ir lá levar também o seu evangelho e, obviamente, ao sul, na Judeia, aonde inclusive foi crucificado. Mas a sua colocação foi estratégica, porque a sua mensagem fora levada também para o Oriente. Mas predominantemente, depois que Jesus retornou ao Pai, os seus ensinamentos foram deturpados.
inclusive por aqueles que levaram a sua doutrina para o Oriente. Tomé foi o discípulo que levou para a Índia o Evangelho de Jesus, e lá foi morto. Outros levaram para a Pérsia, e lá foram mortos. Tantos outros levaram para o Ocidente, e foram mortos. Aliás, dentre o colégio apostólico, tirando Judas, que se suicidou, João foi o único que não teve morrida, se assim pudermos nos fazer entendermos. Ninguém pôs termo à sua vida. Mas Jesus já tinha anunciado isso também, que ele seria o único. E por uma questão cultural, as religiões antigas que colocamos há pouco, da China, da velha China, do Egito, como também da Índia, já trouxeram todas essas verdades que hoje a doutrina espírita estuda. Porque o Espiritismo nos convida, como diz Kardec, a levarmos o nosso pensamento ao infinito. Não é à toa que o seu tríplice aspecto filosófico, de bases científicas e consequências religiosas, morais, nos levam a conhecer tudo. Se pegarmos a questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais: todos vós bem sabeis, qual é a melhor maneira e a mais eficaz de se melhorar nesta vida? Os benfeitores responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Referia-se esse gatafunho ao templo da entrada de Delfos, e muitos dizem ser por causa de Sócrates. Mas há uma referência dos espíritos, e a proposta da doutrina espírita é esta: o nosso autoconhecimento, buscarmos o Cristo interno em nós, que os espiritualistas já diziam há muito tempo. E a doutrina espírita veio para a mentalidade ocidental. Essa é uma afirmação categórica que vem responder mais objetivamente à questão do irmão. Ela foi codificada na França, como bem sabemos, lá não ficou, e foi transferida para a pátria do Cruzeiro, a pedido de Jesus, inclusive, conforme nos atesta a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde Ismael, o responsável pelo nosso território nacional, assim questionou o mestre, e para cá veio transferida essa doutrina. Mas lembremos: Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não é pátria do Espiritismo. Porque até mesmo no Ocidente é menor o número de espíritas. No Oriente nem se fala. São gatos pingados no brocado popular em alguns países. E muitos que foram para lá, a maioria até brasileiros, que são espíritas e procuram fundar núcleos. Como temos uma amiga conhecida na cidade de Singapura. E ela montou um núcleo espírita em Singapura, é o único. E ela... as palestras é na garagem da casa dela, bem pequenininha. O grupo de estudo é na garagem da casa dela. Então, o Oriente não foi para lá que o Espiritismo veio. Nós vamos percebendo no nosso planeta, em vários conflitos, desde 1998, os Estados Unidos contra o Iraque. Vamos vendo a Índia contra o Paquistão. Os irlandeses contra os revoltados bascos. Guerra civil em tudo que é lugar, na Angola, em Bangladesh, no Cazaquistão, no Sri Lanka, no Congo, no Sudão, e por aí vai. O Espiritismo, como disse o irmão, nós precisamos ressaltar, é a doutrina que veio reviver o Evangelho do Mestre. É uma doutrina cristã? Sim. Todo espírita é cristão, mas nem todo cristão é espírita. Então, quando dissemos que no Ocidente a religião que predomina é o cristianismo, falando então dos cristãos,
também não significa que os cristãos sejam espíritas, e muito menos que os cristãos vivenciem o Evangelho de Jesus. Porque não o vivenciam. São cristãos porque foram educados dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. O outro tornou-se protestante, que depois de Martinho Lutero dividiu-se em mais de 330 seitas, que nós vamos observar algumas no Brasil através dos evangélicos. Todos são cristãos, mas não vivem, a maioria, por causa do fermento amor, conforme nos perguntara bem no início o nosso irmão Miguel, o que Jesus veio nos trazer. Então vem a pergunta do irmão Otto com propriedade: como fazer isto? Levar essa doutrina para que as pessoas compreendam? Não é para levar, é para vivê-la. Somente através do exemplo. Não há divulgação melhor do Espiritismo do que pelo exemplo. Até mesmo porque Kardec combateu o proselitismo de arrastamento, rememorando Jesus, que também combatera. Ninguém é para sair das casas espíritas, embora infelizmente ainda aconteça fora de Londrina. Tem irmãos que vão aí por fora e distribuem panfletos da casa espírita. Isso é proselitismo de arrastamento. Ainda preocupados ou ocupados que as outras religiões chamam as pessoas, então nós espíritas devemos fazer isso. Não. Ela não é doutrina salvadora, repetimos, como acreditam tantos outros cristãos. O Espiritismo é de todos, Kardec disse, mas nós vamos encontrá-lo conforme Jesus pedira dentro de nós. O reino dos céus é um tesouro que se encontra dentro do coração de cada um de vós, disse Jesus. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aonde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Portanto, é dentro de cada um, porque o progresso é individual. A minha felicidade não depende da minha esposa, do meu marido, do meu pai, da minha mãe. Aos filhos, porém, cabe-nos a educação. Mas nós somos capitães da nossa própria alma, arquitetos do nosso próprio destino. Não nos preocupemos em levar a doutrina dos Espíritos para fora, seja no ambiente de trabalho, no ambiente social, senão pelo nosso exemplo. Mas o exemplo de forma natural, porque nós a encontramos em nós. Então nós vamos vivê-la. E as nossas ações, deixem que elas falarão por si. É esse o caminho que todo espírita deve fazer. Tratar bem os seus familiares, porque, repetimos, é dentro do lar que começa. Os homens, principalmente. Porque, se vocês não sabem, as mulheres são aquelas que vieram para mostrar aos homens o significado de evolução. Abrimos um parênteses para finalizar a pergunta do Otto. Todo o homem não deve ter a chave da sua casa somente quando a sua mulher lhe der. Não esqueçam disso. Naquele dia ela vai dizer: amor, toma aqui a chave de casa, porque quando você voltar do trabalho, eu quero estar vendo a novela e não quero ser perturbada. Nós temos que dizer sim, senhora. Ou então, eu vou estar dormindo, não me perturbe. Sim, senhora. Ele pega a chave e vai. Como os gregos antigos, os espartanos e atenienses principalmente, chamavam as suas esposas, conforme os maridos aqui de Londrina chamam, de minha rainha. E elas o consideravam como escravos, meus escravos, ou meu escravo. O homem deve ser escravo de sua mulher se ele quer ser feliz. Chegou em casa, coloca a chave no buraco da fechadura e abre. Só que ele não deve entrar ainda. Ele empurra a porta para ouvir se ele não está perturbando a sua rainha. O silêncio permanece. Ele então deve dizer: olá, minha rainha. Se ela estiver dormindo, ele vai saber que não vai ouvir.
Mas se ela estiver em alguma outra atividade, ela vai dizer: olá, meu escravo, e virá. E nós não podemos entrar ainda. Ela vai chegar na porta, nós botamos o pé direito à frente e ajoelhamos. Levantamos a mão e ela diz: pode levantar, meu escravo. Nós então a abraçamos, a beijamos, a cumprimentamos e podemos entrar no lar. A quem possa interessar, essa é uma novidade para vocês. Estamos dizendo isso sem piegas e sem demagogia. É uma verdade o que acabamos de contar. As mulheres devem ser tratadas como rainhas e os homens devem ser seus escravos. O interessante é que depois que um espírito reencarna na personalidade feminina, ele não volta a reencarnar na masculina. Vocês sabiam disso? Não. Isso é uma novidade, provavelmente, para muitos. Concordam? Sim ou não? Para mim, novidade. Isso é uma verdade. Peguem a questão 118 de O Livro dos Espíritos e vocês vão encontrar a resposta lá. Alguém lembra? Alguém tem o Livro dos Espíritos aí? Se tiver, a gente lê. Vou pedir então para o irmão ler aqui na frente para nós, para todos ouvirem a questão 118, pode ser? Aqui na frente, no microfone. Eu achei que fosse ele que tivesse. Sim. Questão 118 do Livro dos Espíritos. Se achou, pode ler para todos nós. Tem um livro ali. O irmão está curioso antes de ler, né? Todos nós estamos. Pode ler alto para a gente, irmão, por favor? Curioso não, apreensivo depois desse negócio da rainha. Eu sei que é sua esposa ou... Sim. Já sabe como deve ser, né? Estou adorando essa parte, né? Rainha. A palestra estava tão boa. Diga aí, meu irmão, por favor. 118. Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que é a distância da perfeição. Quanto o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrogrado. Qual é o seu nome, por favor? Rodrigo. É o Rodrigo ali dentro, agora eu estou te lembrando. Vocês não entenderam ainda? O espírito não retrograda. Nasceu como mulher, não pode voltar a reencarnar como? Porque senão vai retroagir. Foi uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade, vocês sabem disso. As mulheres são mais evoluídas do que os homens. Jamais se esqueçam. E para finalizar a pergunta do Otto, a doutrina espírita daqui a 300 anos, como exemplo, não existirá mais no planeta Terra. O Espiritismo veio para rememorar o Evangelho do Mestre, porque ele nos prometera não nos deixar órfãos. Mas ela tem um tempo. E nessa transição do planeta não há mais tempo. A doutrina dos Espíritos, daqui a 300 anos, não mais existirá. O que haverá no planeta e que tem que andar e jamais pare é a lei de amor. Seremos reconhecidos, disse ele, lembram? Por muitos nos amarmos. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Isso não significa os espíritas somente, concordam? Todas as criaturas. Para mais uma vez não termos a ideia de uma doutrina salvadora. Como se nós fôssemos os espíritas, fôssemos os únicos a sermos salvos. Na verdade, na lida espírita estão os mais devedores.
Não que em outros locais não existam muitos devedores também. Mas repetimos, o nosso compromisso aumenta quando nós temos o conhecimento. Então a lei vai andar, a lei de amor, no mundo de regeneração, que já estamos adentrando no primeiro minuto, obviamente, mas que nos serve nessa escuridão para entender que as provas virão, mas não haverá mais expiações. E nós devemos ter responsabilidades mesmo no mundo de regeneração. Porque o que nós temos que ter mais cuidado? Um tecido de seda mais leve ou um tecido de algodão? O de seda. O mundo de regeneração é um mundo mais diáfano. O tecido é de seda, é mais delicado. Então a nossa vigilância aumenta. No tecido de algodão, como nos encontramos ainda nesse período de transição, é mais difícil da textura se rasgar. Mas também porque há espíritos, em sua maioria, também muitos endividados e muitos endurecidos. Então, a doutrina dos espíritos, ela veio para reviver o Evangelho do Mestre, ela tem o seu tempo. Porque o que vai viger no mundo de regeneração para que se torne um mundo ditoso e feliz é a lei de amor. Nos fizemos entender, ó. Por favor, minha irmã. Eu não sei também até que horas é. Bom, gente, Bruno, o nosso horário, a gente tem mais uma palestra agora no Vinha de Luz e a gente deixa o convite estendido aqui, que amanhã às 8 horas o Bruno vai estar aqui. No sábado, às 2 horas, vai ser perguntas e respostas. Eu sei que muitas pessoas gostariam de fazer várias perguntas, né, e obter as respostas por uma pessoa que tem tanto conhecimento assim. Então eu convido a todos a retornarem no sábado também. E no Meimei, no domingo, que é lá na rua Iapó, ele vai falar sobre o suicídio. Então estão todos convidados, tá? Eu agradeço muito e as considerações finais do Bruno e muito obrigada. Bruno, você quer fazer considerações finais? Agradecimento pela paciência. O Bruno está agradecendo pela paciência de todos, pedindo por favor para não fazer corredor holandês por conta da história da rainha. Brincadeiras à parte, a minha rainha está ali, eu nunca fiz diferente disso. Até porque ela me bate se eu quiser o contrário. Sim, não é, né, Jaqueline? A Jaqueline também, né? Rodrigo? Nós temos vários testemunhos aqui, Bruno, você está para lá de certo, viu? Ai, Jesus, perdi minha